Oi, pessoal. Eu sou Vitor Corneta, CEO da Kaizen Mentoria, especialista em tendências educacionais, e eu tô aqui hoje com Gustavo e Guilherme. Boa tarde, gente. Eu sou o Guilherme, sou o diretor de expansão da Kaizen. Boa tarde, gente. Eu sou o Gustavo, eu sou diretor financeiro da Kaizen Mentoria. E vamos começar falando sobre o que mais chamou a atenção nos últimos meses. Um crescimento de 300% na Kaizen. O que mudou internamente e no mercado para isso acontecer? Realmente, esses últimos meses aí foram bem positivos pra gente, mas é um trabalho de longo prazo. É uma coisa que não aconteceu só nos últimos 3 meses, é um trabalho que a gente vem estruturando a empresa e sempre que a gente tá falando de expandir, a gente tem que se preocupar em expandir mantendo a qualidade do nosso serviço, que é o maior diferencial. Então, eu acho que o grande foco foi em ter feito esse trabalho prévio aí nos últimos anos, de ter qualificado o nosso time, de ter encontrado as melhores maneiras da gente conversar com os nossos clientes, de chegar nas pessoas que de fato têm esses problemas que a gente resolve. E aí eu acho que esses últimos 3 meses foi uma consequência de tudo que foi feito aí ao longo dos últimos anos e todo esse trabalho de, no final das contas, a gente tem um produto que resolve problemas e esses problemas a gente consegue achar as pessoas que estão tendo e aí fazendo esse trabalho de qualificação, esse trabalho de expansão com mantendo a qualidade foi um reflexo aí de vários anos. Então não é uma coisa, não foi algo que aconteceu especialmente em um mês, nos últimos meses, foi uma construção da gente conseguir entregar um serviço com qualidade e fazer esse trabalho de qualificação do nosso time. Principalmente quando você vê famílias entrando em contato com a gente que lida com comercial, essa primeira porta de entrada com as mães, com os pais, de ver pessoas que já têm um feedback positivo. Então, já veio de uma indicação, já veio de uma mãe, de uma amiga que tem uma experiência positiva com a gente e indicou. Hoje eu tava conversando com uma mãe que ela teve uma experiência muito positiva nos últimos 6 meses e ela é de Brasília. E aí eu fiz, poxa, como é que foi sua tomada de decisão? Como é que chegou aí em você? Então, primeiro que parece que o celular escuta a gente, né? Eles sempre estão comentando isso em relação a realmente isso de encontrar pessoas que têm esse problema é uma coisa que a gente está melhorando bastante aí. Mas também de que ela olhou a nossa página, viu que uma pessoa que ela confia, que ela sabe quem é, que ela sabe que é uma pessoa séria, seguia a gente, já tinha feito interações com a gente e isso fez com que ela tomasse a decisão de se inscrever lá no link do nosso perfil. E realmente essa relação de conhecer a gente, olhar o Instagram, entender que a gente resolve uma dor real, um problema real, ela é uma confluência de vários fatores, né? Cara, empresarialmente falando, porque assim, pra galera de casa entender, esse podcast vai ser uma mistura de falar um pouquinho de mercado, um pouquinho da Kaizen, um pouquinho da solução e do contexto educacional que a gente tá hoje em dia, né? Então, assim, mercadologicamente falando, eu concordo muito com o Guilherme de que não é uma coisa da noite pro dia. Não é como se, nossa, a gente começou a crescer do nada e não tem todo um trabalho prévio. Eu me incomodo muito quando eu vejo aqueles cortes de, nossa, o cara em 1 hora faturou 2 milhões e cara, isso não existe. O que existe são 13 anos dentro do mercado, dos quais 8 anos a gente passou organizando o método, desenvolvendo o que funciona mais, entendendo na prática como que a gente poderia pedagogicamente melhorar o método. Depois mais 5 anos de empresa estruturando o que funciona, aprendendo com os erros, ajustando a nossa solução para que eventualmente a gente pudesse chegar nisso. Então, nada vai ser da noite pro dia, não existe isso. E é perfeito, né? Porque como o Peralba falou, como a gente recebe muita indicação, essa indicação que a gente recebe hoje é o fruto de uma pessoa que a gente foi atrás há 1, 2 anos atrás, que aí ela gostou, agora ela já tá aqui, se sente confiante para indicar outras, e principalmente agora que a gente tá chegando em novos mercados, né, que a gente tá chegando no começo, eu entrei na Kaizen vai fazer agora, né, quase 3 anos, no começo a gente fazia ali as vendas com aqueles colégios carimbados, eram sempre os mesmos colégios, as pessoas que já conheciam o nosso trabalho. Hoje a gente está ampliando bastante
onde a gente está atendendo. Então a gente tem já alunos de São Paulo, do Rio, de Brasília, como você falou. E aí, como consequência de um bom trabalho feito, deles terem visto que a gente de fato resolve esses problemas, começa a vir mais indicações, mais pessoas que veem a gente através do Instagram. A gente tem melhorado também a nossa comunicação, né, com essas famílias. Então, eu acho que é tudo um grande reflexo. Esse trabalho, esse resultado de 3 meses vem de um trabalho aí de muitos anos, como você sabe bem. Eu acho que você comentou também disso dos colégios de São Paulo. Eu acho que em São Paulo e Recife não tem nenhum dos maiores 10 colégios, 15 colégios que a gente não tem aluno. Literalmente todos os grandes colégios dessas capitais a gente já tem aluno e alunos bem satisfeitos. E é uma validação, né, da qualidade da metodologia, porque, óbvio, a gente fala para todo mundo, né, que olha, a gente vai adaptar ao seu colégio, mas quando a gente estava fazendo esse trabalho tinha alunos de 5 colégios, era um tipo de trabalho. Hoje que a gente tem alunos aí de 100 colégios, de 150 colégios, vê que a metodologia, de fato, a gente consegue adaptar a realidade daquele colégio, o contexto, a forma, a metodologia é diferente, se tem prova toda semana, se tem prova uma vez a cada 3 meses, e aí a gente consegue tirar o melhor de cada aluno, independente da localização, independente de onde esse aluno estuda. Então, eu acho que é tudo um grande reflexo aí do trabalho feito durante todo esse tempo, e com certeza a gente espera uma expansão ainda maior aí pro ano que vem, que é essas sementes que a gente vai plantando e que a gente vai colhendo aí como fruto dos resultados. Vocês dois que estão um pouquinho mais próximos daqueles alunos que estão entrando, né? Só também contextualizando pra galera de casa, eu sou responsável pedagógico e eu cuido de quem tá dentro da Kaizen. Eles dois cuidam de quem ainda não nos conhece e de quem precisa ter mais segurança para contratar a gente. E a gente sabe que não é uma tomada de decisão simples, porque é uma galera na internet falando ali que vai resolver o problema do seu filho, e enfim. Então, realmente é falar com as pessoas certas e esclarecer como a gente vai resolver os problemas é algo muito importante aqui dentro. Essa transparência e alinhamento com o cliente. Quem que são os nossos alunos? Quando eles chegam para vocês, assim, vocês que estão no dia a dia, quais dores os pais e os alunos descrevem para vocês? Eu diria que tem 2 perfis, principalmente, né? Obviamente, cada aluno tem particularidades muito, muito específicas, mas se eu pudesse dividir em 2 grandes grupos, vão ter, evidentemente, aqueles alunos que estão com notas baixas, estão às vezes em recuperação, às vezes até um risco de reprovação agora mais no final do ano, mas vai ter também aqueles que os pais já estão antevendo uma dificuldade que possa surgir, mas acima de tudo trabalhar habilidades e competências que vão ser levadas para a vida toda. Então, nota na escola é uma métrica, isso é um fato, não tem para onde fugir, só que não necessariamente estar com uma nota boa significa que um aluno não deveria buscar algum tipo de suporte, porque a vida vai exigir. A jornada estudantil de um adolescente não acaba no 3º ano do ensino médio. Então, isso que a gente enfatiza muito nas conversas com as famílias, de que, olha, seu filho pode estar tirando boas notas hoje no 9º, no 1º, ou mais novo até, mas nada garante que nos anos por vir não vão existir dificuldades, e saber se organizar, saber gerir o tempo, saber aprender habilidades, saber aprender conteúdos complexos em pouco tempo, sozinhos, é uma habilidade que vai ser útil para sempre. Então, eu diria que tem principalmente esses 2 grupos, pessoas que realmente estão com algum tipo de deficiência ali no conteúdo, na dificuldade de aprendizagem, e aqueles que já estão visando construir essas habilidades pro longo prazo. Perfeito. Eu acho que esse tópico aí que o Peralba tocou é talvez o tópico mais importante, que eu acho que às vezes os pais acabam se confundindo um pouco em como cobrar, o que cobrar, e de fato a nota é a métrica mais fácil, é a métrica ali que está disponível, e o colégio, ele acaba usando a nota para tentar fazer com que o aluno estude, com que o aluno desenvolva essas habilidades, como o Peralba falou. Só que todos nós, a gente já foi aluno um dia, a gente sabe que existem muitas maneiras e maneiras de você conseguir uma nota. E aí o que eu gosto de focar sempre, quando eu tô falando com os pais, é que, de fato, o objetivo do aluno ali dentro do colégio é em desenvolver essas habilidades como organização, disciplina, consistência, resiliência, de você pegar uma matéria que você não sabe de nada, que você tá com dificuldade, e você conseguir ir atrás, estudar, pegar ferramentas para você melhorar naquilo. Isso você tá desenvolvendo
habilidades que você vai precisar depois na sua vida profissional. Você vai precisar, seja se você vai escolher ser um advogado, ser um contador, vai ter um momento na sua vida profissional que você vai ter um problema que você não sabe resolver ele hoje e você vai precisar buscar essas ferramentas. E aí eu acho que quando a gente está focando muito nessa questão da nota, os pais acabam esquecendo um pouco isso, não olhando muito para esse lado. E é o que a gente quer focar aqui com os alunos, é que eles estejam desenvolvendo essas habilidades enquanto eles aprendem também. Até porque, uma coisa que a gente vê muito também nessa questão de notas é alunos que hoje estão ali no 6º, no 7º ano, estão passando por média, eles estão conseguindo tirar notas medianas ou médias boas, só que a maneira que eles estão chegando nessas notas de estudando de véspera, ficando até tarde para estudar, acumulando muitos conteúdos para ver em cima da hora, são coisas que a gente sabe que não vão levar ao aprendizado de longo prazo, não vão levar à retenção, e a gente quer bater muito nessa tecla de mais importante ainda do que a nota que ele tá tirando ali no boletim é a maneira que ele tá tirando essa nota, é o que ele tá desenvolvendo, como é que ele tá se organizando. A que custo? Pra você não criar uma bomba relógio, né? Nesse sentido, pedagogicamente falando, trazendo para a resposta um pouco mais técnica, eu diria que muito mais do que bem na prova de amanhã, os desafios atuais da educação têm a ver com como é que eu faço para aprender hoje e não esquecer daqui 2 anos? Como é que eu faço para colocar na prática o que eu aprendi aqui no colégio? Eu acho que existe uma grande crise de identidade dos alunos de, poxa, eu tô aprendendo isso, eu não vou usar para nada. Eu duvido que não tenha um pai, uma mãe que não tenha escutado isso do filho. Ah, eu tô estudando isso, mas eu não vou usar para nada na minha vida. É porque falta para os meninos e as meninas de hoje em dia entender que é trabalho deles descobrir como que você vai botar aquilo na prática. Então, é você entender que você não deveria desistir no primeiro desafio a ter um aprendizado. Eu muitas vezes, conversando com os alunos, eu faço analogia com a academia, e eu digo assim, cara, você tá lá indo pra academia, fazendo um exercício específico, porque você vai precisar daquilo, você vai precisar fazer aquela movimentação. Vai levantar peso em casa quando chegar, vai levantar 50 quilos. Na sua vida você vai precisar levantar aquele peso? Não, você faz aquilo pra saúde, você faz aquilo por estética, você faz aquilo por outros motivos. É a mesma coisa, nem tudo você vai conseguir usar na prática, e as coisas que você precisa usar na prática é o seu trabalho como estudante pensar, poxa, como que eu melhoro a minha capacidade de resolução de problemas aprendendo isso aqui. E aí resolver problema, aí entra no que você falou, vida. Eu tive uma reunião faz mais ou menos umas 2 semanas que tava uma mãe e uma filha, era uma filha do 6º ano, e aí eu comecei a falar um pouquinho disso, né, sobre a utilidade do que você faz hoje pro seu futuro, que não é necessariamente, porque no final das contas também, o colégio, ele não é uma escola técnica, você não tá ali pra aprender a fazer um trabalho específico, e não, você tá ali pra se desenvolver como pessoa, e eu tava falando um pouco disso, aí a filha foi questionar, né, porque a mãe tava reclamando e tal, daí a filha questionou, não, mas eu tava aprendendo raiz quadrada, eu nunca vi minha mãe usando raiz quadrada na vida. E nem um dia no dia a dia que minha mãe precisou fazer uma raiz quadrada. Então, por que eu tenho que fazer raiz quadrada? E aí eu acho que casa muito com o que você falou, que é com essa falta de entender o que eu tô fazendo. E aí eu acho que uma característica também que leva muito a isso, que aí é normal da criança, do adolescente, é o imediatismo. A criança e o adolescente, ela é por definição imediatista. Uma pessoa mais imediatista, que não consegue entender a consequência das coisas. Por isso que precisa dos pais, por isso que precisa de um adulto, uma pessoa que vai cobrar. O que é essa cobrança? É um adulto chegando pra criança e falando, olha, como eu sei que você não tem essa visão aqui de longo prazo, você não entende a consequência do que você faz hoje pro seu futuro, e eu entendo e eu quero ser o melhor, eu vou te cobrar, eu vou estar aqui em cima de você pra que você consiga esses resultados. E aí eu acho que grande parte do sucesso que a gente tem com os alunos é mostrar pro aluno um pouquinho isso, é começar a que ele entenda um processo, ele começar a entender que não é tudo preto no branco, que eu não tô fazendo isso aqui porque eu vou precisar disso quando eu quero ser advogado, então por que eu tô aprendendo fórmula de Bhaskara? Não, é uma coisa muito mais profunda que isso, vai muito além, e aí eu acho também que às vezes o colégio, por ser... óbvio, por melhor que seja o colégio, melhor que seja o professor tá ali pra dar uma aula pra 40 alunos. Se ele for parar a aula pra ele explicar pra cada aluno por que ele tá fazendo, e aí o colégio adota meio que uma comunicação de que, olha, você vai fazer isso porque eu tô te falando que você precisa, porque é o melhor pra você. Vai estar no vestibular. Vai estar no vestibular, faz isso, você não quer saber se você gosta ou não gosta, e aí a gente consegue
talvez tratar o aluno um pouco mais como adulto ali, mostrar pra ele, tirar a dúvida dele, deixar ele mais confortável e tratando ele como adulto, ele vê, pô, de fato tem sentido no que eles estão falando. Eles não estão só me cobrando por cobrar. E aí eu acho que essa é um ponto extremamente importante de tudo que a gente faz. Deixar o adolescente comprado no processo faz muita diferença. Tem muitos pais que chegam pra mim, eu, como eu disse, né, eu cuido do cliente porta dentro, chegam pra mim e falam assim, mas em números mesmo. Pô, Vitor, melhorou muito minha relação com minha filha, melhorou muito minha relação com meu filho, porque agora eu não tenho esse atrito e, assim, tem um conflito de geração enorme, né? Então, às vezes a forma como você tá cobrando o seu filho, às vezes o jeito com que você tá explicando pra ele que aquilo é importante, nem sempre é visto como a melhor forma de fazer aquilo por ele. Então, a gente também ajuda muito nesse processo. Não, e tem muitos pais que chegam aqui pra gente na reunião de vendas, eu ouvi muito isso já, né? Na reunião que a gente tem com os pais, eles chegam e falam assim, mas o meu filho, ele não vai conseguir fazer isso. Isso aí ele não vai fazer, isso eu já tentei organizar, ele não vai fazer, não vai ter como, não vai dar certo. E aí eu sempre, né, questiono e tento também perguntar, mas então qual que você acha que é a solução? Ele nunca vai desenvolver essas habilidades? Ele nunca vai se organizar? Ele vai precisar sempre que você esteja ali do lado dele, você vai precisar sempre contratar um professor particular para toda a prova, para toda a tarefa que ele tiver que fazer? Eventualmente, você também, o processo de amadurecimento do aluno é ele começar a ter mais responsabilidades, é ele começar a ser tratado mais como adulto. Então, eu brinco também com as mães e com os pais, falo, se a gente não conseguisse convencer o aluno de que aquilo ali é melhor pra ele, não ia existir empresa. Não ia existir empresa, a gente não ia conseguir fazer nada. A gente só tem o trabalho que a gente tem, a gente só tem os alunos, a gente só tem os feedbacks que a gente tem por a gente conseguir trabalhar o convencimento do aluno. Porque o pai e a mãe, é muito mais fácil a gente convencer ele de que o que a gente tá fazendo, que ter organização, que ter metodologia, isso vai ser bom pro aluno. Todos os pais, eles concordam nisso. Agora, pro filho, é de fato um trabalho mais complexo, mas é um trabalho extremamente necessário e que é inerente para tudo que a gente tem que fazer. A gente não conseguiria fazer nada do que a gente faz se a gente não convencesse o aluno de que o que ele tá fazendo ali vai ajudar ele em algum momento. E aí que tá. Eu acho que até que o Peraba tava falando um pouquinho sobre os perfis de aluno, a gente vê isso também muito nos alunos. Quando você pega um aluno que ele se cobra muito, e ele se importa muito com o colégio, ele estuda, ele quer tirar notas boas, se você for perguntar pra esse aluno por que você faz isso, ele tem uma ideia clara de como o que ele tá fazendo hoje vai refletir no futuro dele de alguma maneira. Então ele vai falar assim, porque eu quero passar numa faculdade boa, eu quero passar num curso que é competitivo, então por isso eu faço o que eu tenho que fazer aqui hoje. Quando você vai falar com um aluno que ele não quer nada com nada e não quer estudar, geralmente é porque ele não consegue ver a utilidade no que ele tá fazendo hoje pro futuro. Então, pra gente convencer o aluno a fazer mais hoje, a gente precisa convencer ele de que tem utilidade naquilo que ele tá fazendo, que ele vai ter esses benefícios. E aí, quando a gente começa a ensinar o aluno que se você plantar hoje, você vai colher ali no futuro, você tá estudando meia hora mais aqui hoje no 6º ano, 7º ano, porque no 9º você vai ter que estudar 3 horas a menos, aí ele começa a entender essa relação, e aí começa a ficar mais fácil. É muito contraproducente isso, porque o aluno, ele acha que ele foge da raia, digamos assim, hoje, e aí isso é um aviso muito importante para os pais. Se o seu filho hoje, ele tá no 6º, no 7º, no 8º, até o 8º tá bom isso, e ele tem notas abaixo de 8, pode ter certeza que ele vai ter muita dificuldade no futuro. Porque o pessoal acha que fugindo da raia, tirando 7 e pouco, dando um jeitinho, estudando em cima da hora, ele vai conseguir dar conta dos desafios no futuro. Não funciona assim, né? As séries, elas vão ficando progressivamente mais difíceis, e isso acaba trazendo muita dificuldade futura por causa de uma falta de base. Se você tem algum colega que tem um filho mais velho, pergunte para esse pai o quão importante você acha ou você escutou falar da base do seu filho. Se o menino ou a menina for boa, o pessoal vai dizer, nossa, ele só tá bom agora porque a base dele é boa. Se o menino não tiver bem, o profissional da educação vai falar, ele tá tendo dificuldade agora porque a base não é boa. Então, todo mundo vai falar da base. E às vezes a gente ouve, né? Eu ouço bastante isso assim, porque a minha filha, ela é ruim em matemática. Ela é muito ruim em matemática ela não consegue entender. E às vezes fala como se fosse algo que
O filho nasceu assim, ele nasceu bom em matemática, ou ele nasceu... ele nasceu mal em matemática, não é uma coisa que foi construída, não foi uma consequência de um acúmulo de lacunas que ele teve que levou. Até porque a gente já cansou de ver também um aluno que... Quantas vezes a gente não ouve na reunião com os pais? Nossa, eu não sei o que aconteceu, meu filho, matemática era a melhor nota dele. Aí chegou agora no primeiro ano do ensino médio e ele tirou um 4 em matemática. Fala, não foi da noite pro dia. Outro aviso pros pais. Eu senti na pele. Minha última prova de física do 9º ano foi 9,5. A minha primeira prova de física do 1º ano foi 6,5. É tipo assim, vai entrar no ensino médio, pode subtrair 3 aí da média, que é o que vai acontecer, sabe? Porque o que estatisticamente falando, não tem como fugir muito disso. Porque se você tá falando de um aluno que tá no 6º, no 7º ano, e ele estuda de véspera, e ele tira nota 7, inclusive eu ouvi também recentemente numa reunião de venda, porque a gente sabe que os nossos alunos, eles são criativos. Aí eu ouvi uma mãe falando assim, não, mas o meu filho, ele me convenceu que é melhor ele estudar de véspera, porque se ele estudar antes, ele esquece. Então ele tem que estudar de véspera, porque se ele estudar antes da prova, ele esquece. Então, é uma consequência do aluno, do jeito que ele tá estudando. Se o aluno tá estudando hoje, ele esquece na semana que vem, já é o maior alerta vermelho que você pode ter sobre isso. Precisa ficar claro que a reclamação deles não é uma coisa... Não é uma loucura, não é uma coisa inválida. Eu acho que quando você tem uma reclamação de falar, olha, eu tô aprendendo isso, eu não sei pra quê. Isso é importante. Eu tô estudando e eu não tô tendo resultado. Isso é importante. Eu tô tendo resultado, mas eu não tô... Mas eu tô me exaurindo, tá? Pô, eu tô tendo um resultado bom, mas eu tô tendo que me matar de estudar. Isso é uma reclamação importante. Então, assim, precisa ficar claro que o problema, ele é real. E aí é isso que também tem a ver com o que eu perguntei. O que mudou um pouco no mercado? Mudou um pouco no mercado que tá ficando claro que o problema, ele é de verdade. Ele é um problema real e tá todo mundo percebendo e sentindo na pele isso. Então, assim, essas 3 coisas que eu acabei de comentar, não adianta seu filho se matar de estudar se ele não tem a técnica necessária, porque aí ele vai estar... abdicando da vida pessoal dele para isso. Não adianta o seu filho estudar com antecedência se ele também não tem outra técnica, não é a mesma, né? Se ele não tem a técnica necessária, tentar estudar antes da aula. Inúmeros pais já falaram para mim, nossa, eu vivo tentando falar para ele que ele tem que estudar antes da aula, mas ele não me escuta. É porque se você fizer isso com a técnica errada, vai dar errado. E aí o seu feedback estudei antes e não deu certo, então isso não funciona. Então, assim, que nem... É que nem a gente vê um jogo de futebol e fala assim, pô, faz o gol. Faz o gol. E, pô, por que esse atacante não faz o gol? Ele não sabe chutar a bola dentro do gol? É um pouquinho mais profundo complexo. Que isso, né? Mais complexo. E passa muito isso sobre a técnica apropriada fazer muita diferença. E os pais comentarem que o aluno não quer estudar, não se interessa, não tem motivação. É esperado. O que mais a gente pode cobrar do adolescente, de um pré-adolescente que sente que se esforçando não tem um resultado, não se esforçando, não tem um resultado, vamos pro caminho do menor esforço. Entre elas, se você ficar 3 anos na academia, sua saúde não melhorar, faz exame de sangue e tá na mesma, você não perde peso, amigo, desmatricule. Então, essa é a importância de ter a orientação correta para sempre ser efetivo. E eu sempre digo isso na conversa também com as mães. Na linha do que o Vitor estava comentando agora, de que, olha, trazer um resultado escolar bom para o seu filho, às custas do tempo livre, às custas da vida social, às custas do descanso, não é êxito para a gente. Então, a gente prova por A mais B para esse aluno que dá para equilibrar as duas coisas. Eu quero que ele estude sem pensar no descanso e possa usufruir também desse tempo livre, despreocupado da demanda da escola. A quantidade de aluno que, assim, tirava notas altíssimas, queria medicina e não conseguiu, porque não conseguia... não. A quantidade... Deixa eu... Volta. A quantidade de alunos que eu já vi ao longo desses últimos 12 anos aí, que era muito bom, que tirava notas muito boas, chegou na hora H, não passou em medicina, porque não conseguia descansar sem pensar no estudo, é gigantesca. Porque o que a gente tem que pensar da escola também, da escola e do cursinho, é que é como se fosse uma academia só que da mente, certo? É a academia só que do seu cérebro. O que acontece quando você passa do limite na academia? Você, por acaso, você tem resultados melhores quando você passa do limite? Não, você se machuca. E aí você acaba tendo resultados piores disso. O que acontece se você for pra academia e você malhar errado?
malhar de qualquer jeito, que é o que eu tava comentando, sobre estudar de qualquer jeito também não adianta. E aí você acaba convencendo a sua mãe de que estudar de véspera é melhor. Então, é verdade, se eu malhar de um jeito errado vai me levar a eu me machucar, é melhor eu não malhar. É verdade. Não malhar é melhor do que malhar errado, com certeza. Então, essa analogia, ela deixa muito claro isso. Não, e eu acho também que um ponto interessante, porque você tocou num ponto que é essencial, que é, se o aluno ele não sabe o porquê que ele tá fazendo tudo aquilo, não vai ter o mesmo peso do que uma pessoa que sabe. E grande parte do aluno entender a utilidade daquilo que ele aprende é a interseção das matérias, é a interdisciplinariedade. E aí o colégio, por estar dando tudo isolado, por estar dando aula de matemática só em matemática, a aula de física só em física, o aluno, ele entende que essa informação que eu tô vendo aqui hoje, ela é relevante pra eu ir bem na prova desse professor aqui, que ele tá me dando essa matéria, a utilidade dela é usar isso pra eu ir bem nessa prova. Só que quando o aluno ele começa a entender que a matéria que ele tá pegando aqui em matemática vai ajudar ele em química, vai ajudar ele em física, que vai deixar a química mais fácil, e aí ele vai estudar história e ele já consegue ir melhor em geografia. Isso, quando um assunto, um conceito que eu aprendo, ele me ajuda em várias coisas, tem uma utilidade muito maior do que eu sempre pensar que eu faço hoje, eu vou pra prova amanhã, e é o que a maioria dos alunos, eles pensam que... Isso é quase tortura pro adolescente, né? Tipo, pensar que não, eu tô aqui aprendendo isso, que eu não sei pra que eu vou usar, que eu não acho que eu vou usar na minha vida, não consigo conectar uma coisa com outra, e tô aprendendo porque eu tenho que ir pra essa prova amanhã que eu tô sendo obrigado a ir. Então é um ciclo bem complicado. O cérebro da gente ele é muito econômico também, né? Se o aluno tá enraizado na cabeça dele que o que ele tá estudando agora é para essa prova e a partir desse momento não vai ter mais finalidade, o seu cérebro não vai guardar mesmo não. Ele tem que esquecer. Poupar. Ele vai ativamente deletar essa informação, se possível. E a natureza do ser humano, qual que é? A gente tem um objetivo, a gente quer chegar nesse objetivo com o menor esforço possível. Então, se o meu objetivo é passar de ano no colégio, o que eu vou fazer? Eu vou estudar em cima da hora, eu vou estudar de véspera, eu vou acumular muitas matérias pra fazer. Eu tenho aquela matéria que eu sei que eu já tô um pouquinho melhor, então no próximo trimestre eu vou deixar ela de lado. E é aí que acontece do aluno que ele era bom em matemática, só que daí ele foi deixando algumas matérias meio que passar, ele tirou um 6, não pensou muita coisa, e aí chega lá no primeiro ano, no segundo ano, que ele precisa daquela matéria que ele deixou passar, e aí ele tira uma nota que ele não tá acostumado. E aí ele tem que estudar duas coisas. Aí tem que estudar o conteúdo antigo e o conteúdo novo. E aí fica uma loucura, porque é uma bola de neve que fica muito difícil de resolver. Então eu acho que, assim, como eu comentei, se o seu filho tá tirando notas abaixo de 8, ou se ele tá tirando 8 e tá se exaurindo no processo, isso é já um indício que você, como uma pessoa adulta, tem que prestar atenção. E não pode ser uma lógica de, eu vou lhe obrigar a estudar mais porque aí também vai dar errado. Então, assim, eu acho que a principal diferença é o quão ocupados os meninos são hoje em dia. A gente começou todo esse debate perguntando quem que é o nosso aluno. O nosso aluno é aquele cara que ele tá super ocupado porque ele tem academia, ele tem o esporte, ele tem a psicóloga, ele tem 2 dias de aula à tarde, uma escola de idioma. O colégio bota a aula do contraturno pra ele fazer 3 laboratórios e... Não, e as demandas sociais hoje em dia, elas estão num ponto... Olha esse diálogo aqui. Olha esse diálogo com um adolescente. Eu fiz, olha, cara, isso aqui você tem que fazer até sexta-feira. Ele falou, rapaz... A quinta vai ser muito difícil pra mim. Sabe por quê? A menina que eu gosto, ela vai fazer aniversário da quarta pra quinta. E aí o que acontece? A gente marcou uma ligação, todo mundo, pra fazer um aniversário surpresa online de meia-noite. E aí você pensa assim, eu com 13 anos, 14 anos, eu não ia dormir de meia-noite. Agora, se a menina que eu gosto fosse fazer um aniversário e eu fosse entrar numa ligação de grupo, eu ia estar lá, cara. Eu não ia deixar de fazer isso. Então, o que acontece? Na cabeça do adolescente, que tem as suas respectivas prioridades, na cabeça dele pronto, quinta-feira eu vou estudar menos, porque da quarta pra quinta eu vou dormir tarde e eu sei que eu vou estar cansado. Então, tem outras demandas sociais que não aconteciam na nossa época. Não, e até também voltando um pouquinho ali do link dessa interseção dos assuntos e de usar um assunto pra entender o outro, eu acho que é muito interessante, porque assim, né,
como alguns já sabem, a gente estudou junto, a gente se conhece aí há bastante tempo. A gente foi vizinho, então eu sei que você não estava estudando o dia inteiro, todos os dias. E você sempre foi esse aluno que conseguiu, né, entender... Pô, o que eu posso fazer hoje que vai me ajudar ali no futuro? Então, uma das coisas que você conseguiu me convencer a entrar pra Kaizen aí mais ou menos há 3 anos atrás, quando você me falou sobre o projeto, me falou sobre a metodologia, uma das coisas que me fez confiar em tudo que você falou foi porque lá atrás eu tinha visto que você já era esse aluno que tinha um entendimento um pouquinho diferente, né? Tinha esse entendimento de saber como ser mais eficiente, saber quando estudar, equilibrar as coisas e principalmente utilizar o que eu tô fazendo aqui numa matéria hoje que eu vou conseguir facilitar a minha vida lá no futuro. Que isso, na prática, é o menor esforço. Honestamente. O que eu Mas falo com um objetivo certo. Isso. O que eu falo pra convencer o adolescente a topar? Cara, você quer estudar menos e tirar nota maior? Então vem aqui estudar comigo. Que adolescente vai dizer que não? Só que aí entram os pontos, né? Pô, como que eu faço pra te ajudar a estudar menos e tirar uma nota maior? O como é onde tá o ouro ali, né? Não vai ser da noite pro dia. Eu falo isso quando tem aluno na reunião ali com os pais, eu falo, cara, a pessoa que criou esse método, ela não estudava todo dia, ela não acha que esse é o jeito certo de você fazer, então eu te garanto que não é isso que a gente vai colocar você pra fazer, a gente vai colocar você pra você fazer o menor esforço quando você tem o objetivo correto. Tendo o objetivo correto, aí sim faz sentido você ser eficiente com isso. E ainda sobre o tópico de, como você falou, não funciona só estudar mais, o que a gente tá vendo hoje... Com mais ferramentas, a gente fala sempre, eu ouço muitos pais falarem assim pra gente, mas eu não sei como meu filho, tem tantas maneiras de aprender hoje, tem tantas ferramentas, tem tantas maneiras online de fazer, tem tantos recursos, por que ele não consegue fazer? Claro, ao mesmo tempo que tem mais não significa que é melhor. E tem mais distração também. Tem mais distração. E a gente tá vendo hoje, por exemplo, tem colégios que chegam no 3º ano do ensino médio e eles acham que a solução pra tudo é colocar o aluno em mais aula, colocar o aluno pra fazer mais coisa. E nem sempre a gente colocar o aluno pra fazer mais é o que vai dar mais resultado. Na maioria das vezes é aproveitar melhor as ferramentas que aquele aluno tem e direcionar ele para as ferramentas certas. Por que o acompanhamento funciona? Porque a gente vai se integrar ao seu colégio. Geralmente os nossos alunos são de colégios muito, muito bons, muito difíceis, enfim. E aí o que a gente faz? A gente ajuda esse aluno a ir bem dentro do próprio colégio. Não é um foco assim, um vestibular. Vai atrás de mais curso, vai atrás de mais coisa. A gente vê muitos pais que acabam achando que assim vai resolver. Eu vou comprar mais curso, eu vou pagar mais professor particular, eu vou colocar esse aluno em mais aulas. E não é uma demanda extra que vai resolver a coisa do seu filho. Tem que ser algo que se integre ao que ele já tem que fazer. Não adianta ficar nessa de sempre mais. Não necessariamente é a resposta. E aí o que precisa ficar claro é que os problemas vão ficando cada vez mais complexos. Então a gente tá falando sobre uma onda de pessoas que têm TDAH, e se não tiver TDAH, às vezes tem uma dificuldade de atenção, ou tem ali um vício no celular, ou tem uma aversão ao estudo que é muito grande, ou a percepção de dopamina já tá muito, muito ruim, e aí estudar fica uma coisa maçante, chata. E isso é uma coisa que precisa ter muito cuidado na hora de resolver. Tem que ter muita estratégia. Então, assim, o nosso aluno, hoje, ele é aquele cara que ele tira notas muito boas, mas quer fazer isso sem se matar de estudar. Ele é aquele cara que não tira notas muito boas, mas ele quer começar a passar por média sem ter que se matar de estudar. Ele é aquele cara que é um aluno mediano e quer ficar um aluno bom sem ter que se matar de estudar. Ou ele é aquele cara que ele já é um aluno, já tá entre os melhores da turma, ele tem um objetivo muito difícil, ele sabe que isso requer muito sacrifício, e ele quer uma metodologia, uma estratégia que vai aumentar a probabilidade dele ter sucesso. Nesse caso aí, o aluno ele vai ter que estudar muito, sim, muitas vezes quando você quer medicina, ou engenharia na USP, enfim, coisas que vão ser bem complicadas de você ser aprovado, a gente também vai ajudar. Então esse é o nosso aluno. Perfeito. E eu acho que também um ponto que vale sempre lembrar é que tudo isso que a gente tá falando aqui, nada acontece da noite pro dia. Não é um aluno que ele entra hoje, que ele estuda de véspera, que aí na semana que vem ele já vai estar, estudando todo dia, perfeito, sabendo o que tem que fazer, como. E aí, às vezes, a gente ouve muita pergunta, né? Mas quanto tempo que demora pra fazer efeito? E aí eu brinco sempre que eu falo, olha, é a mesma coisa que você perguntar quanto tempo que demora pra você treinar pra uma maratona.
Se você falar hoje que você consegue correr 20 quilômetros, vai ser um tempo que você vai ter ali de preparação. Se você corre 1, a gente vai ter que fazer um pouquinho. Não adianta se você corre 1 eu colocar você amanhã pra correr 5, pra você correr 10. É uma coisa que tem que ser gradual. E aí, por isso que também a importância quando a gente volta, né, naquela mãe que fala assim, mas o meu filho, ele não vai conseguir fazer isso. Tá bom, talvez na primeira semana ele não consiga fazer isso, mas se a gente for melhorando um pouquinho a cada semana, faz ele, em vez de fazer agora, ele fez 8 metas, na próxima semana ele faz 10, eventualmente a gente vai chegar no volume que ele quer, porque não é uma solução que acontece da noite pro dia. Então, quanto antes o aluno ele começa a trabalhar dentro da metodologia Kaizen, mais gradual vai ser esse processo, mais equilibrado vai ser esse processo, não vai precisar ter aquele esforço de última hora, aquele trauma de, fiquei estudando aqui até tal horário e não consegui ir bem na prova. Vai ser algo que a gente vai conseguir ir resolvendo esses problemas aos poucos, convencendo os alunos aos poucos e como qualquer mudança de hábito, não é da noite pro dia. Vamos falar de alguns perfis específicos. Gustavo, o que você conversa com as mães que falam, meu filho tem TDAH, como é que vocês podem me ajudar? E por que o online funciona? Pronto. O online funciona, eu sempre faço essa ressalva, até muitas vezes a família pergunta, não sabe se é online, se é presencial, e até quando sabem que é online, eu gosto de tranquilizar, porque a maioria esmagadora das pessoas teve uma experiência muito negativa na pandemia, eu respeito muito esse receio. Só que eu gosto de fazer essa diferenciação de que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então você tinha 30 alunos numa sala de aula online ao mesmo tempo, todo mundo de câmera desligada, microfone fechado, pelo celular, de pijama, deitado, ar-condicionado ligado, no computador, vendo outra coisa. Não era um cenário favorável a se aprender. Então aqui, além de a gente exigir uma certa postura, fazer no computador, câmera ligada, microfone aberto e participar, a didática é muito treinada por parte dos mentores. Então, não é um momento passivo, não é uma videoaula, não é uma coisa gravada, nem uma explicação, não é um monólogo. A aula não anda sem o aluno. Então, a gente vai reproduzir o mesmo cenário de um professor particular que está do lado da pessoa. A gente vai ter o acesso à mesma informação e vai estar na mesma proximidade ali. A questão do TDAH, ela é amenizada dentro da mentoria por conta desse engajamento. Então, se realmente a gente deixar o aluno só ouvindo, ele vai se distrair. Ele vai parar para olhar o celular, ele vai começar a pensar em outras coisas. Então, essa troca constante com o aluno, que gera esse engajamento, e tudo no método de planejamento, até as técnicas de estudo, são pautados em fazer o aluno conseguir mais com menos esforço. Então, o aluno com TDAH tem essa relação de esforço e resultado prejudicada. Então, ele tem um passo a passo lógico do que é esperado dele no processo de estudar. Ele ter muito bem definido as metas, quantificado a entrega, facilita muito em relação a ter simplesmente uma rotina que diz, você vai estudar por 2 horas. E o aluno não ter direção, não ter um critério objetivo do que é esperado dele naquele momento. Tem coisa melhor do que para uma pessoa que tem dificuldade de prestar atenção ou que tem ali aquela hiperatividade do que você estudar de maneira ativa, você não vai conseguir ter mais engajamento e mais atenção do aluno do que você utilizar metodologias ativas, como é o nosso caso. Então, isso a metodologia em si, a didática, é um diferencial. O formato, ele foi criado para isso. Não é uma adaptação de uma coisa que era presencial. Não. Eu tive inúmeros... Quando eu comecei a empresa, 6 anos atrás, e eu dava aulas particulares presenciais, depois que eu comecei a ir para o online, voltou da pandemia, né? Algumas pessoas pediram para voltar para ter aula presencial comigo. Deu nem 2 semanas, o pessoal já tava assim, aí, vamos online mesmo, porque é muito melhor. Porque não foi uma coisa adaptada, é uma coisa que foi feita para ser online, é uma didática específica, ela tem a metodologia própria para isso. Esse grande debate, né, do online versus presencial, eu gosto de dar o exemplo de, e o aluno que ele vai para aula presencial, ele não abre um livro, ele não anota nada, enquanto o professor tá falando de uma coisa, ele tá ali pensando em outra, o presencial... Não, chega em casa e vai assistir uma videoaula. Vai assistir uma videoaula porque ele acabou de ver. E é muito mais sobre a interação que dita a qualidade daquilo que o aluno tá fazendo, muito mais do que se é online, se é presencial. Você pode ter um professor bom online ou presencial, e aí isso entra também muito nessa importância da interação com o conteúdo. A gente tem muito
aluno, né, que ele chega pra gente, a mãe chega pra gente falando, olha, o meu filho, ele não consegue estudar sozinho, ele só consegue estudar se eu estiver do lado, ele só consegue estudar com o irmão, com um amigo, com um professor particular, e grande parte disso vem dessa interação com o conteúdo, porque se a gente for sentar aqui pra estudar nós três, a gente não vai pegar cada um livro aqui e ficar lendo o livro, a gente vai, pô, Vitor, o que você achou disso? Gustavo, mas essa parte aqui você entendeu? A gente vai debater, a gente vai ter uma interação, um vai dar um toque ali pro outro de como é que você pode interagir melhor com aquela matéria, e aí o aluno, ele tem isso, seja com quem for que ele tá estudando, aí quando ele vai estudar sozinho, o que ele faz? Ele pega só o livro, ele só lê aquele capítulo, então... Grifou e achou que entendeu, que dá ilusão de competência, que é outro problema grande. E aí o estudo fica esse negócio hipotético, é uma coisa que não existe de verdade. O estudo pode ser várias coisas. Eu tô aqui meio que lendo o capítulo, eu tô estudando. Eu tô aqui na aula aqui de um professor que eu não tô nem prestando atenção, eu tô estudando. E aí quando o aluno ele começa a entender de fato o que é que vai trazer o resultado dele, o que é que ele tá aprendendo, e ele começa a se pautar por isso, em vez do volume, em vez de se a aula é online ou presencial, ele vai começar a ter resultados muito melhores, porque ele vai focar naquilo que de fato faz ele aprender. E aí eu acho que o nosso online, ele é sobre isso, né? Sobre mostrar pro aluno a maneira certa de interagir com o conteúdo, e se você estiver interagindo com o conteúdo dessa maneira, você vai aprender, seja online, seja presencial. Então, resumindo, se o meu filho tem TDAH, eu posso procurar vocês, que vocês vão resolver o problema. Com certeza. A gente tem uma parcela grande hoje de alunos que tem TDAH diagnosticado, e uma coisa que a gente viu... Eu acho que a gente deve ter mais de 200 alunos com esse perfil. Por aí. E uma coisa que a gente viu que funciona muito com o aluno que tem TDAH é ter aquela ferramenta visual do cronograma, das metas, porque qual que é uma tendência da pessoa que tem TDAH? Amanhã eu consigo fazer, não fiz hoje. Procrastinar. Amanhã eu faço, no fim de semana eu faço. Sempre tem um amanhã mágico ali que resolve todos os meus problemas. Quando o aluno ele tem um cronograma, esse cronograma tá atrelado a metas, e eu vejo que, olha, se eu não bater essas metas que eu tenho aqui da quinta-feira de noite, eu não tenho mais nenhum horário na sexta-feira, eu vou ter que perder meu fim de semana pra eu fazer isso se eu não fizer agora. Essa meta, ela não desaparece. Ela tá ali, é uma coisa que eu tenho que cumprir. Se eu fizer hoje ou não fizer, ela vai só acumular. E aí o aluno ele tem essa ferramenta visual, e ele começa a ter um relacionamento ali um pouquinho mais dinâmico com a responsabilidade dele. Ele começa a entender melhor o valor do tempo dele, quanto tempo que demora. Uma outra tendência do aluno que tem TDAH, achar que uma atividade que vai demorar 4 horas, ele consegue fazer em uma, ele consegue fazer em 2. Então, quando a gente começa a deixar mais visual, falar, olha, esse é o tanto de tempo que vai demorar, esse é o tanto de tempo que você tem. Se você não fizer aqui agora, nesse momento, você não vai conseguir fazer, o aluno, ele começa a se importar um pouquinho mais, né, com fazer aquilo. Isso é uma ferramenta muito forte para a família também. Porque, veja, quantidade de pais e mães que chegam pedindo para mim, cara, transparece isso aqui pra mim, porque se ele não cumprir o que deveria cumprir, aí eu vou ver o que é que eu vou fazer. Aí é que eu vou tomar uma decisão mais pautada em dados, mais embasada. E não vai ficar aquela briga de, meu filho, você tem que estudar, mas eu estudei, estudou não que eu vi. E aí fica essa loucura de mandando o filho estudar e o menino dizendo que estudou, mas na verdade a gente sabe que existe uma lógica imediatista dos adolescentes de... Parece que se você faz metade da atividade hoje em dia, é como se você tivesse terminado a meta. É assim, não, eu tenho uma lista de 10 questões, eu fiz 3, mas eu tive dificuldade na 4ª, mas eu tentei, eu fiz ali. Estudei, exatamente. Estudei. E então, assim, existe uma coisa muito mais profunda em você usar o ambiente da escola para você aprender a ter resiliência, a passar dos desafios, a você treinar sua capacidade cognitiva, a você ter as habilidades que são as habilidades do futuro, né? Tipo, não vai ter um pai que não queira isso pro seu filho. E a gente tem um ambiente fértil para isso, que é o colégio, e o nosso papel aqui é misturar uma coisa com outra. É dizer, olha, você já vai ter que estudar esse conteúdo de matemática. Vamos usar isso para treinar essa habilidade que é importante para você. Então, assim, isso... A gente tem um compromisso com trazer resultados de nota, com trazer resultados de aprovação, mas a gente também tem um compromisso com o adolescente de a gente não vai te matar de estudar, a gente vai te ensinar um jeito de você estudar agora e você não esquecer daqui 1 ano, e essa base de conhecimento, ela vai ser cada vez mais algo que você se apoia para não ter que estudar tanto, porque você já tem uma boa base. E uma outra coisa que é muito importante também para o aluno que tem TDAH
é justamente a personalização que a gente oferece, porque muitas vezes o aluno está tendo uma dificuldade ali com alguma matéria, mas a dificuldade que ele tá tendo com aquela matéria é diferente de um outro aluno, porque quantos alunos a gente não vê ali de sexto, de sétimo ano, que a dificuldade que ele tem nas matérias é uma falha de interpretação, que ele não sabe interpretar texto bem, e aí quando você resolve aquele um problema, você de repente desbloqueia várias outras coisas que aquele aluno começa a fazer bem. E aí a personalização do nosso método, a gente entender o porquê que o aluno tá errando, o que é que ele tá fazendo, será que é uma matéria do ano passado que ele não sabia e que ele tá precisando voltar atrás? E do mesmo jeito que o pessoal hoje em dia gosta muito de não passar pelos desafios, é assim, na primeira barreira eu desisti, tem um pouco desse problema da resiliência, a gente também tem esse grande escudo que é a falta de atenção. É como se hoje em dia você dizer que foi falta de atenção, tá tudo bem. Não, aqui dentro não vai estar tudo bem. Aqui dentro, ou você marcou uma coisa que a questão não estava perguntando, ou você não organizou os dados do jeito que você deveria, ou você não grifou uma informação relevante que era do enunciado, ou você não construiu a lógica, você saiu fazendo uma conta, ou você saiu fazendo uma análise alternativa. A quantidade de professor que tem por aí, mandando você ir direto para a alternativa, cara, é um desserviço. É um desserviço. Então, assim, você saiu lendo as alternativas antes do que deveria, ou você errou na conta matemática, ou você errou numa análise de interpretação textual. Então, assim, existem N motivos para falta de atenção. Como é que eu resolvo falta de atenção se eu não categorizo o porquê da falta de atenção? É impossível. Então, assim, à medida que os problemas vão ficando mais complexos, eu necessito de um método mais complexo, de um método que vai se integrar com o meu dia a dia, que vai se integrar com os meus desafios atuais. Porque também eu não tenho tempo para fazer tudo. É por isso que o nosso método funciona com apenas 3 horas semanais. Quantos alunos que não estudam pro Enem só fazendo simulado e contando quantas questões eles acertaram ou eles erraram? Então, eu fiz não sei quantas questões, acertei 30, acertei 35, tá, mas e aquela que você errou? Você errou por quê? O que é que você fez? De toda essa sequência, né, que você mostrou, aonde é que foi que tá o erro? E o aluno ele acaba se perdendo nisso. E aí isso leva ele a fazer mais do que ele precisava e não ter o mesmo resultado de uma pessoa que às vezes faz menos, só que melhor. E entra o que o Vitor falou, né? Se você coloca todos os erros, todas as naturezas do motivo do erro em falta de atenção, você vai solucionar genericamente como? Se medicando ainda mais? É por isso que a gente tem esse problema tão grande hoje no Brasil em termos de medicação. Às vezes corretamente, às vezes não. Às vezes você tá... essa tem que ser uma intervenção final, não a primeira alternativa. Isso é uma conversa constante minha com os psicólogos e psiquiatras dos nossos alunos, que a gente, né, acaba conversando muito com os outros suportes que o nosso aluno tem, que é assim, cara, o psiquiatra chegar pra mim e falar, não adianta eu só medicar o menino se não existe um esforço dele do outro lado, e ao mesmo tempo se ele não tem uma relação de onde que eu tenho que me esforçar para melhorar. Essa relação entre eu me esforçar e ter resultado, ela não é tão direta assim. Então, sim, se você tem um método para que, se você se esforce, você tem um resultado, isso junto com uma medicação ou junto com as coisas inerentes ao TDAH, ela acaba confluindo para que você tenha realmente o resultado final, que é conseguir tirar notas boas, passar em faculdades difíceis e, enfim, estudar, né? É isso, esse é o foco. E vamos só puxar isso aqui para a relação com os pais. Boa. O que hoje, me digam 3 queixas. Quais foram as 3 queixas que vocês mais escutaram da família sobre o adolescente ou sobre o aluno? Queixas mais comuns, eu diria que principalmente rendimento baixo na própria escola. Então, os pais sentirem que estão fazendo um investimento alto numa escola e não está tendo resultado. Então, está tendo que ter um professor particular que vai ser uma repetição da escola. É uma queixa muito comum. A consistência é um problema grande. Então, o aluno já de véspera está gerando esse estresse. E, no geral, isso. A questão também, o terceiro ponto, diria que é a questão da responsabilização, que anda muito lado a lado com já de véspera. Que a partir do momento que o aluno só estuda de véspera e, consequentemente, os resultados também não são tão bons, os pais intervêm. E não é o ideal. Gera muito desgaste, gera muita frustração.
Então, se eu puder sintetizar isso, a relação fica muito desgastada, esgarçada, porque em cima da hora o aluno está requisitando uma ajuda que teria sido prevenida com um pouco mais de consistência. Quantos pais não têm uma semana de provas estressante, tão estressante quanto a do filho? Tem pai que vai pegar o diploma junto com o filho depois lá, que fez dois juntos, sai graduado. Mas um ponto, complementando um pouquinho o que o Peraba falou, um ponto que eu ouço muito, que é, até a gente tocou um pouco já, que é, mas eu já falo pro meu filho fazer isso, eu já falo pro meu filho estudar, eu já falo pro meu filho que ele tem que se organizar. E até é engraçado que é uma coisa que a gente tava comentando hoje, né, internamente, que é a cobrança generalizada, você precisa fazer melhor, ela dificilmente vai gerar algum resultado. Você precisa vir entender o que é que tá sendo feito, o porquê que tá dando errado, o que aquela pessoa pode fazer melhor e levar o aluno para aquele caminho. Então não adianta só falar pro aluno, se organiza melhor, estuda melhor. Não, eu tenho que pegar, pegando as suas demandas aqui, olha como é que a gente vai se organizar. Pegando o seu conteúdo aqui, você tem que estudar, olha qual é o jeito certo de você estudar. Porque senão fica aquele papo de coach, né? Que é papo de maluco. De assim, cara, você tem que estudar 24 horas, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que enfim. E aí fica aquele conselho generalista que não resolve nada. Então, é isso com certeza. Porque o que eu ia perguntar, que na verdade acaba sendo uma pergunta pra mim. E como que a Kaizen, na prática, resolve isso do lado pedagógico? Bom, se o problema é consistência, a gente, além do convencimento, precisa de metas claras a serem batidas. Mas também fazer meta não adianta se você não tem o ajuste das metas, se você não olha o que saiu do papel, o que não saiu, por quê, e como que você vai ajustar com esses porquês. Às vezes o aluno não conseguiu porque ele botou várias metas que demorariam 4 horas e ele só tinha 2. Às vezes o aluno não conseguiu porque ele desistiu no meio do caminho. Às vezes o aluno não conseguiu porque ele não tinha a base para conseguir aquilo. E a partir desse diagnóstico, a gente vai criar uma estratégia que vai resolver. É por isso que o nosso método ele é tão personalizado. Porque a gente vai, a partir da experiência, da prática com o seu filho, e não tem nada que vá ser melhor do que a experiência prática com o aluno. Sentar do lado dele, ver por que ele está errando, e entender quais ferramentas da pedagogia resolvem aquilo ali. Isso não pode andar desassociado com a matéria. Se eu vou te ensinar como estudar matemática, eu preciso fazer isso enquanto eu treino uma lista matemática. Se eu vou te ensinar a estudar história ou como conectar história com geografia, eu preciso fazer isso enquanto eu estudo os conteúdos que vão cair na sua prova. Então, é um grau de complexidade onde o sistema de planejamento, ele favorece as métricas do sistema pedagógico, que favorece o aluno a ir bem no colégio, que já é um colégio difícil, então favorece a ir bem no vestibular, que favorece a conectar com o próximo conteúdo que está por vir. Então, a gente não está reinventando a roda. A gente está conectando todos os passos e fazendo isso muito bem. Então, quantos pais não falaram, eu falo isso pro meu filho, mas a gente vai tirar do papel muito bem. Uma coisa que eu acho interessante falar sobre isso até, que uma das coisas que dá muito certo com a nossa metodologia quem tá dando essas instruções pro aluno é alguém que tava no sapato dele há não tanto tempo atrás. Então, a palavra de uma pessoa que fala, olha, é um aluno de medicina que passou há pouco tempo numa federal, e ele falar para um aluno que tá no ensino médio, olha, eu queria que alguém tivesse me falado isso aqui quando eu estivesse no seu lugar, tem um valor muito maior do que só um pai e uma mãe chegar e falar, você precisa estudar mais. Então, mas de qualquer maneira, também é muito importante o nosso relacionamento com os pais, que é de também deixar eles por dentro do processo, de tudo que está acontecendo. Então, o nosso time de sucesso do cliente, nosso time pedagógico, essas conversas que a gente tem de alinhamento de expectativa, de o que a gente vai trabalhar com o seu filho nesses 3 meses vai ser A, B e C, a gente está esperando o resultado X, Y, Z, e aí daqui a 3 meses o que a gente faz? A gente vai lá e compara o que é que a gente falou que aconteceu, o que é que aconteceu, e aí isso vai trazendo uma confiança maior, né, dos pais no que a gente está fazendo, porque a gente está mostrando, deixando bem claro qual que é o processo que a gente está seguindo. Uma aluna nossa aqui, a mãe acabou de falar comigo pra gente criar a estratégia para ela passar em medicina no ano seguinte, que eu falei pra ela, eu fiz, olha, a sua filha vai ficar entre 120 e 130 questões. A menina tirou 127.
qual que é a probabilidade dessa mãe não sentir confiança naquilo que a gente tá falando? É muito baixa, porque o somatório de métricas, ele faz com que você consiga deixar esse processo mais fluido. E a gente sabe que ser pai hoje em dia, ser mãe hoje em dia de um adolescente, onde a geração nunca foi tão imediatista, nunca foi tão conectada, tão ligada com redes sociais. Olha, os pais hoje em dia têm um desafio enorme. E é por isso que o nosso serviço está tendo tanto sucesso. Queria agradecer você que está em casa. Esse foi mais um Kaizen Cast. A nossa intenção é ajudar as famílias a lidar com a relação que os filhos têm com os estudos e ajudar os alunos a terem sucesso sem necessariamente estarem se matando de estudar. Esse é o nosso foco e é por isso que a gente está aqui batendo esse papo para compartilhar conhecimento com vocês.